Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar as minhas primeiras impressões sobre o Motorola Moto G60. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o Motorola G60. Aqui vamos dar uma geral rápida nele, né? E aqui de especificações técnicas, a parte mais interessante, pelo menos, né? Esse aparelho ele não é compatível com a rede 5G, o que para muita gente não vai fazer a menor diferença, porque a rede 5G ainda está naquela de aproveitamento de espectro e ainda está um pouco devagar a implantação no Brasil, então para muita gente não vai fazer diferença, tá? Ele tem um Snapdragon 732G da Qualcomm com uma GPU Adreno 618, 6 GB de RAM, que é uma boa quantidade de RAM, dá uma boa velocidade geral ali para o aparelho, tem 128 de memória interna expansível para um microSD de até 512. A tela é de 6.8 polegadas, é uma tela bem grande, dá para ver ali, só tem um pontinho na parte de cima, as bordas laterais são bem estreitas, atrás tem uma borda um pouquinho maior, mas nada que atrapalhe muito ali o uso geral do aparelho, tá? Então, nós temos aqui um aparelho bem interessante, bem bonito no ponto de vista, tá? Aqui na parte traseira ele é de algum material plástico, né? Temos o sensor de impressão digital aqui, que eu acho super bem posicionado e funciona super bem. As 3 câmeras, lembrando que aqui nós temos um apelo um pouco mais forte, deixa eu só acertar o foco aqui, um apelo um pouco mais forte para fotografia com uma lente aqui, uma câmera de 108 megapixels com um ultrapixel, a tecnologia ultrapixels Motorola. Vamos voltar. Então, e a diferença dessa tela, um painel IPS LCD, é que ela tem 120 Hz. Então realmente é uma tela que dá uma sensação de velocidade muito grande, olha, dá para ver aqui que realmente ela é super fluida, tá? Então, seguindo em frente, nós temos uma câmera de 108 megapixels, o sensor principal, uma de 8 e uma de 2 megapixels. Nós temos uma lente, a principal f1.9, uma f2.2 e uma f2.4, estabilização digital, flash LED, a câmera frontal bem interessante, ela tem uma câmera de 32 megapixels f2.2, vou mostrar aqui a criança para vocês, então realmente é uma bela câmera, dá para ver que eu fico com uma imagem bem legal, com uma definição bem interessante, tá? E a câmera aqui do aparelho sempre conta com aqueles modos proprietários, aqui praticamente proprietários, podemos dizer, da Motorola. Nós temos o modo retrato, o recorte, o cor em destaque, o Night Vision, que tem um desempenho bem interessante, o Cinemagraph, que é aquele que mostra algumas imagens em movimento, panorama, selfie em grupo, isso é legal, deixa mais aberto o ângulo para caber mais gente na selfie, ultra resolução de 108 megapixels, filtros interativos e o modo Pro, tá? E em vídeo nós temos câmera lenta, câmera dupla, isso é bem interessante, e o destaque da cor. Só mostrando a câmera dupla, né? Aqui nós conseguimos, na mesma imagem, ó, na tela de cima, nós temos aqui como trocar de lente, né? Colocar uma lente mais aberta, um pouco mais fechada, tá mostrando aqui a minha estante, e a câmera de baixo está gravando a frontal, você pode trocar de lado. Isso é bem interessante. No iPhone você consegue isso somente com aplicativos de terceiros, bem interessante isso. Resolução da gravação de vídeo é de 4K, com até 120 fps, slow motion até 360. Câmera frontal grava em 4K também, com 30 fps. Padrão do Wi-Fi é até o AC, não pega o AX, tá? E para finalizar, nós temos uma bateria de 6.000 mAh, que é uma senhora bateria, tá? Então, o que eu posso dizer desse aparelho? Eu gostei bastante, tem uma boa pegada, o desbloqueio é muito rápido, a operação do aparelho, de uma forma geral, é muito rápida, vem com uma capinha simples, né? Mas quebra um super galho, ó, deixa o aparelho bonito, né, porque mostra a cor do aparelho, continua mostrando, mas entrega aí uma boa proteção,
simples e eficaz. Gosto muito do sistema da Motorola, né, que mantém aquelas funcionalidades, né, de agitar para você mudar para a câmera frontal ou traseira ou abrir a câmera. Isso eu acho muito legal. As fotos estão bem interessantes. Obviamente, nós estamos falando de um aparelho intermediário, não top de linha, né? Então nós teremos ali uma câmera muito boa, mas ainda, infelizmente, não é comparável com o iPhone 12 Pro Max ou com um S21 Ultra, tá? Não tem as câmeras de zoom, tem uma proposta diferente. Um ponto interessante aqui da câmera é que nós temos aqui, ó, fica bem, pera aí, deixa eu mostrar para vocês, aqui fica bem claro, ó, nós temos um modo macro, e o modo macro é muito competente, ó, vou mostrar algumas imagens do modo macro, olha. Realmente, olha, as fotos ficam bem interessantes mesmo, dá para pegar bem de pertinho. Então eu gostei bastante. Aqui a câmera frontal também com bom desempenho. Então assim, de uma maneira geral, a câmera traz um excelente nível de detalhes. Claro que à noite acaba perdendo para um aparelho top de linha, mas tá tudo dentro do esperado, tá, gente? Não dá para fazer milagre na faixa de um intermediário que tem hoje como melhor preço em alguns sites R$2.000, R$2.100, tá? Então é um aparelho que entrega muito se for pensar na faixa de preço que ele se encontra. Seguindo em frente aqui, gostaria de mostrar duas coisas para vocês, duas coisas interessantes. Primeiro, resultado de benchmark desse aparelho, tá? É sempre bom fazer um testezinho para ter uma ideia e como ele se compara com outros aparelhos. Então aqui estão os resultados desse aparelho, ó, e eu vou pegar o irmão mais velho dele, vamos dizer assim, né? Eu vou pegar o Moto G100 para vocês terem uma ideia da diferença pelos resultados aí de teste de benchmark, tá? Não é, claro, sempre no dia a dia que você vai ver a diferença, mas aqui, ó, Moto G100, Moto G60. Essa é a diferença que nós temos entre os dois aparelhos, tá? Então é uma diferença significativa de processador, é gritante, é bem forte, mas nós também temos uma diferença de R$1.000 no preço, tá? Então, se você está disposto a gastar mais R$1.000, você ganha uma câmera extra, ganha aqui câmeras até um pouco piores, né? Que você vai ter 64 megapixels e não 108, você perde em resolução, mas você vai ganhar performance bruta bem maior, tá? Então fica a dica aí para quem está na dúvida entre os dois aparelhos. Outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é a questão, muita gente pergunta, né, de performance em games, tá? Então, o que acontece com esse aparelho? Claro, o foco dele não é ser um aparelho gamer, isso fica bem claro, tá? Não é esse o foco, então não dá pra gente esperar assim que ele tenha um resultado absurdo. Mas mesmo assim ele rodou super bem o Grid Autosport, então queria tentar mostrar aqui um pedacinho para vocês. Ele tem aquele modo gamer da Motorola que você pode bloquear, gravar tela, bloquear chamadas e outras coisas. É bem interessante, tá? Não dá para reclamar. E aqui, ó, pelo carregamento do jogo, dá para ver que realmente ele é bem rápido, tá? Ele é um aplicativo, um aparelho bem rapidinho mesmo. Vou pegar aqui uma corridinha rápida. Vocês sabem por que eu estou mostrando isso. Eu quero mostrar nível de detalhe desse aparelho, tá? O que acontece? Normalmente, quando não é um aparelho top de linha, você tem uma performance um pouquinho com menos detalhes. Aqui, obviamente, você tem 120 Hz de tela, então você vai ter em muitos jogos compatíveis, óbvio, né? Você vai ter um resultado bem legal de velocidade, de detalhes e tudo mais, mas aqui com 120, como eu estava dizendo, né, você vai ganhar na velocidade, na fluidez, né, e não vai ter aqueles detalhes, a fumacinha, o carro quebrando, aquelas coisas. Mas assim, ó, roda tranquilo, olha, sem nenhum travamento, ó. Só eu batendo no muro aqui,
tentando jogar com a câmera aqui do celular filmando, não é tão fácil. Vamos pegar uma terrinha aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, sem detalhes, ó. Vamos para a terrinha aqui, ó, sem nenhum detalhe de pneu, sem nenhum detalhe de nada, mas, que eu falei, ele não trava, ele é fluido, ele é um excelente aparelho para você jogar. Claro que você não vai jogar super, hiper pro, né, com detalhes assim super legais, mas você consegue jogar fluido, jogar rápido, tá? Então fica aí a dica. E um detalhe interessante, como eu já comentei, bateria desse aparelho é de 6.000 mAh, então você vai jogar muito, você vai jogar muito tempo. Então, realmente é um aparelho que surpreende nestes detalhes. Você vai ter uma boa performance, ele abre o jogo, normalmente em outros aparelhos ele já estaria bem mais morninho ali, porque o jogo é pesado, tá assim bem fresquinho aqui, não tá quente, esse aparelho não esquenta muito, né? Ele fica levemente morno, então o processador, a memória RAM, tá tudo funcionando muito direitinho. Então é um aparelho que pode ser uma opção bem interessante para quem quer gastar menos, né? Porque hoje em dia um top de linha começa ali, estou falando do top de linha desse ano, né? Começa em 5, 6 mil, vai até 10, 12 mil. Então de repente você pode gastar bem menos e ter um aparelho honesto, um aparelho que vai atender grande parte aí dos usuários. Bom pessoal, então quem deve comprar um aparelho como esse? Na minha opinião, quem busca um intermediário que tem um processador bem honesto, que tem uma saída de fone de ouvido aqui padrão P2 e que não queira gastar muito. Basicamente, quem quer uma boa performance, não quer gastar muito, quer uma câmera excelente, não, diria muito boa, não é uma câmera de top de linha. Podemos dizer que ela é excelente dentro do contexto que ela está enquadrada. Então ela é uma câmera de um intermediário. Pensando nisso, ela é uma câmera bem completa, porque é um intermediário com 108 megapixels, com uma macro bem legal, que tira fotos assim, super legais, não tem do que reclamar. E a performance é bem interessante. Não vai rodar um super nível de detalhe nos jogos, mas vai rodar liso, sem travamentos. Ele tem uma impressão ali de velocidade muito maior do que... Muito maior do que a média aí de celulares que você vê e maior do que a do G100. Só que, na minha opinião, pelo menos, é praticamente imperceptível você sair de 90 para 120 de tela. Não é uma coisa que você fala, nossa, olha, percebi aqui uma super vantagem. É vantagem, mas não é aquela coisa que muda o jogo, tá? Então, aquela história, se você quer mais detalhes nos jogos, você quer um negócio mais ali, mais performance bruta, você vai para o G100, tá? Que é um top de linha de entrada, não é nem um intermediário premium. Ele não pode não carregar sem fio, ele pode não ser a prova d'água, tem alguns pontos ali a menos, mas ele entrega performance bruta, ele entrega desempenho. Então quem precisa de desempenho vai para o G100. Quem quer uma boa câmera, até uma ótima câmera frontal, eu diria, né? Que é uma câmera com maior resolução do que a câmera do G100, com um conjunto bem equilibrado, com um tamanho de aparelho bem honesto, uma tela bem grande, bem interessante, um desbloqueio de tela rápido, desbloqueio por digital, que é um conjunto bom, sem gastar muito, gastando R$1.000 a menos ou 30% a menos do valor, vai de G60, que pode ser um ótimo aparelho. E como eu sempre costumo dizer para vocês, o melhor celular é aquele que você pode comprar com seu dinheiro, sem fazer dívida, e aquele que te atende de forma boa, sabe? Minimamente, que te entrega o que você precisa. Nem todo mundo precisa de um top de linha. A maioria precisa de um bom celular. E aqui, hoje, não só este modelo, como o G100 e como outros até da Samsung, de outras marcas, eu acredito que os aparelhos nessa faixa dos intermediários até intermediário premium estão entregando bastante e, digo mais, entregando o que a maioria dos usuários realmente precisa, tá? Então, é um bom conjunto, é um bom aparelho e aí fica a dica quem quer um intermediário interessante e gastar menos aí do que o G100, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Pessoal, e para fechar, uma informação que não pode faltar: este aparelho não é compatível com o modo Ready for, acho que é esse o nome, que é o DeX da nossa amiga Motorola. Então esse aparelho, você ligando aqui na HDMI, você não vai ter aquela tela que simula um modo desktop. Então esse é um ponto importante, que pode ser importante para muita gente. Fica esse único detalhe para avaliar na hora da compra e escolher qual é a melhor opção, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço agora de verdade para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.